A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Bom dia a todos os devotos e paroquianos aqui do Santuário São Judas Tadeu. Está começando mais uma Central Semana Santa e este ano com o tema Para Além do Sofrimento. Todos os dias durante a Semana Santa estaremos aqui nesse horário marcado, 11 da manhã, refletindo um pouco sobre uma temática que nos ajudará a transcendermos o nosso sofrimento. Então, para além do sofrimento. Para onde é que Deus nos conduz. E que bom que vocês estão nos assistindo. Então, por favor, nos ajude a compartilhar esse vídeo para que a gente consiga alcançar tantos outros lares, tantos outros corações. Mas, minha gente, olha, eu cheguei recentemente aqui no santuário e já fiquei sabendo que algumas pessoas ainda não se inscreveram no nosso canal e nem acionaram ali o nosso sininho. Ativar o sininho. Então, por favor, gente, é o clamor que eu tô fazendo a cada um de vocês. Ative o sininho, compartilhe este vídeo, tudo que vocês recebem aqui do nosso santuário, através do YouTube ou do Facebook, e também se inscrevam no canal. Só que tem um detalhe bem mais importante. Vocês precisam também dar o like, para que esse vídeo chegue a tantos outros lugares com a ajuda de vocês. Então, tem um sinal de joinha aqui perto de vocês, aqui embaixo ou aqui, não sei onde que fica. Então, clica aí para curtir o vídeo e continue ligado aí nessa programação Central Semana Santa, nos acompanhando. Você que está aí assistindo do seu celular ou conseguiu ligar na sua TV, você que já começou a fazer seu almoço, não sei o que é que você está fazendo nesse exato momento, mas não desligue, acompanhe, porque hoje temos um convidado muito especial que vai falar para a gente sobre o projeto de Deus. Então fique ligado, porque já já nós vamos anunciar para vocês quem é que vai conversar com a gente um pouquinho. Queremos também pedir para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Você que ainda não está nos seguindo, vai lá no @SãoJudasTadeuSP e comece a nos seguir e também divulgue tudo que vocês recebem por lá. E assim, se você está nos assistindo agora, eu quero te convidar a fazer o seguinte: tire uma foto da TV, se caso você nos acompanha por ela, pode fazer um print da tela do celular e lá no Instagram marcar o nosso arroba e compartilhar a publicação para que a gente consiga saber quem é que está nos assistindo nesse dia de hoje, e aí a gente vai fazer a repostagem. Então, vamos lá, quero ver quantas pessoas estão nos acompanhando e a gente vai então dinamizar as nossas redes sociais com tantos devotos e paroquianos que estão nos acompanhando no dia de hoje. Hoje iniciará também um quadro novo. A Central Semana Santa, como vocês já sabem, ela já é um projeto que já aconteceu no ano passado aqui no nosso santuário. Então hoje iniciamos mais uma Central Semana Santa para levar muito conteúdo para vocês aí na sua casa. E hoje vamos estrear um quadro novo que é o Explica Fé, patrocinado pelo Café São Judas. E o que é esse quadro? Nós vamos tirar muitas dúvidas que as pessoas nos mandam sobre a nossa fé. E quem vai nos explicar sobre ela, quem vai tirar nossas dúvidas é o Frater Lislai, que está lá acompanhado junto com a Inês. Fique ligadinho que logo mais teremos a estreia do Explica Fé para cada um de vocês. E está um quadro muito, muito divertido, muito alegre, explicando assim com muita maestria sobre tantas dúvidas que vocês nos mandam. Então, não desligue, acompanhe até o fim. Caso você não consiga acompanhar ao vivo, você pode dar o pause e acompanhar depois. E você também que está chegando agora, que só consegue nos assistir depois que o programa foi ao ar, seja bem-vindo, que bom, e nos ajude a compartilhar, mandar para tantos outros lugares, para que esse quadro fique conhecido e tudo que a gente vai conversar aqui chegue a tantas pessoas, tá bom? E mais uma vez, obrigado pela audiência de cada um de vocês.
Iniciamos hoje a Semana Santa, iniciamos também o Central Semana Santa. A programação de tudo que vai acontecer no santuário já se encontra no nosso site. Você também pode ter acesso através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Caso você queira também, pode procurar-nos na nossa secretaria e pegar o flyer com todos os horários, com toda a programação, tudo o que vai acontecer. Tem uma semana riquíssima, repleta de momentos que nos conduzirão cada vez mais para o coração de Jesus, nos conduzirá para a essência dessa semana que cada cristão precisa vivenciar com inteireza. Quer nos acompanhar, quer vivenciar essa Semana Santa com a gente? Todas as informações com a programação se encontram então no nosso site, redes sociais, ou você pode também ligar na nossa secretaria e se informar. Então vamos agora acolher aqui no nosso Central Semana Santa o convidado de hoje, que é o Padre Eli. Padre Eli é atual provincial da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, já foi reitor deste santuário, já foi formador, mestre de noviço, professor, pároco, vigário e hoje está aqui, conhecido por cada um que nos assiste, ou pela maioria dos que nos assiste, e vai conversar hoje com a gente sobre o plano de Deus. Então, vamos acolhendo. Padre Eli, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que alegria ter o senhor aqui, Obrigado. Que prontamente aceitou iniciar a abertura desse programa Central Semana Santa. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui entre nós. E hoje vamos falar um pouco sobre o projeto de Deus, o plano de Deus. Mas antes, nós queremos convidá-lo. Padre Eli, o senhor pode fazer uma oração para nós, por favor? Sim. O nosso programa é um programa no início da Semana Santa. Então vamos nos dirigir na nossa oração a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor Jesus, vós que aceitastes a realização do plano de Deus para a nossa salvação, dignai-vos abençoar, nos inspirar, nos e conduzir durante toda esta semana, a fim de que alcancemos muitos frutos para a nossa vida espiritual. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então como vocês já foram informados, durante toda essa semana nós vamos conversar sobre um tema. O nosso tema central é para além do sofrimento. E hoje vamos conversar sobre o projeto de Deus, o plano de Deus. E temos a presença do Padre Eli, que vai nos ajudar a refletir sobre isso. Não deixe de participar durante toda a semana, que está bem rica. Vamos poder aprender muito nessa semana tão importante para nós. Então, Padre Eli, o que deve chamar nossa atenção no Domingo de Ramos, que hoje celebramos? Veja, o Domingo de Ramos ele nos introduz naquilo que o próprio Evangelho vai dizer na Quinta-feira Santa, na missa, vamos chamar aí da Ceia do Senhor, a missa do lava-pés. O Evangelho começa dizendo assim: havia chegado a hora de Jesus. Então o Domingo de Ramos marca isto, a chegada da hora de Jesus. Todos nós na nossa vida temos situações que se comparam a essa situação que Jesus vive. Chegou a hora da mulher dar à luz, chegou a hora de fazer uma cirurgia, chegou a hora de fazer uma prova, chegou a hora de tomar uma decisão. E isso custa naturalmente certo esforço da pessoa. Também para Jesus. Então, o Domingo de Ramos marca o início da sua hora. Chegou a sua hora e é a semana decisiva da vida dele. O Domingo de Ramos traz os ramos verdes, que são sinal de esperança, de vida e esperança, e trazem também a leitura da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. São os dois elementos que atravessam toda a semana. A esperança simbolizada nos ramos verdes, e a paixão que vai acontecer e que de fato aconteceu na vida de Jesus e acontece na nossa vida também. Então, o Domingo de Ramos sintetiza
a esperança e a paixão, e marca o início da hora decisiva do Senhor. Muito bem, Padre. Sabemos que Jesus, então, assume sua missão. E como que nós podemos entender esse grande projeto de Deus? Para nós, para Jesus? O projeto de Deus, desde sempre, é o mesmo. Deus quer dar-se a conhecer, Ele quer revelar-se. E Ele faz isto desde o início da criação, revelando-se através das coisas que Ele cria e do ser humano que Ele cria. A criação na sua totalidade é a grande maneira que Deus se revela primeiramente. Depois Deus se revela na história de um povo, precisamente. Mas dá para dizer assim, chega um momento que Deus conclui. Não bastou a minha autorrevelação através da criação e nem da história do povo. É como se ele conversasse dentro da Trindade, ele, o Espírito Santo e o Filho. Um de nós tem que ir até o ser humano para dizer como nós somos. Né? Então, o grande plano de Deus é dar-se a conhecer e levar o ser humano na comunhão com ele, na amizade, na familiaridade com ele. Então, isso chega ao momento que é como se Deus pensasse assim, um de nós tem que ir lá. E aí, Jesus, eu vou, né? Eu assumo a condição humana para revelar ao ser humano como nós somos. E quem é Deus e também qual é o projeto de Deus em relação ao ser humano. Né? O que Deus quer de nós. Né? Então, o projeto de Deus é dar-se a conhecer e dizer ao ser humano o que ele deve ser. Jesus faz isso, né? Só que não foi compreendido. Né? Mas o projeto é esse. Revelar-se, dar-se a conhecer e dizer ao ser humano, olha, você é isso, eu criei você para essa finalidade, como criou a planta e tudo o que existe, né? Para dizer qual é a finalidade. Esse é o projeto de Deus, né? E isso está estampado de novo na Semana Santa que nós conhecemos, que vamos celebrar, que iniciamos e vamos celebrar durante os próximos dias, né? É ver ali quem é Deus e o que ele espera do ser humano. Sim. E hoje, ao adentrar em Jerusalém, celebramos Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, a gente percebe que Jesus assume corajosamente a sua missão. Né? Não foge do projeto de Deus, do plano de Deus. Chegou a sua hora. E por que essa hora se torna tão decisiva? Né? Tem dois aspectos que poderíamos lembrar aqui. Um primeiro aspecto é que é uma semana em que a maldade do ser humano fica mais estampada, né? A maldade, a crueldade, a rebeldia do ser humano fica estampada. E o outro aspecto é a luta do bem contra o mal. Como é que Jesus, melhor dizendo, como é que Jesus responde à crueldade e à maldade humana? Nós não conseguimos alcançar a profundidade desse mistério, a luta do bem contra o mal. Nós não conseguimos, nós vemos o fenômeno, né? Aquilo que aparece, como que Jesus se posta diante da maldade do ser humano. Então, por um lado está a maldade no processo de julgamento, nas mentiras, etc., né? E a maneira como ele responde a isso. Mas há algo infinitamente superior a isso que nós não vemos, que é a luta do bem contra o mal. A liturgia do Sábado Santo é a liturgia que nos diz assim, Jesus mata a morte. O hino do ofício das leituras diz isso. Jesus mata a morte. Nós não vemos isto. Porque isso se dá num outro horizonte, né? Invisível para nós. Então, o que nós vemos é como o ser humano pode ser cruel, que de fato é, e como Deus responde à crueldade do ser humano. Isso é o visível da Semana Santa.
Mas atrás desse visível há um invisível. A luta do bem contra o mal, a luta do Cristo, o combate, o confronto dele com a morte, né? Isso é a hora dele, né? E a vitória dele sobre a morte. Né? Muito bem. E, dito isso, como que nós podemos relacionar o plano de Deus com o sofrimento? Nós estamos aqui com um grande tema, para além do sofrimento. Sim. Iniciando hoje a Semana Santa, como nós podemos relacionar sofrimento e plano de Deus? O tema do sofrimento, como se sabe, é um tema que atravessa a história da humanidade. Se fala em alguns ambientes mais acadêmicos aí, o problema do sofrimento, né? Porque existe um sofrimento que é causado imediatamente pelo próprio ser humano, né? Não cuido da minha saúde e adoeço e depois posso ficar um tempo prolongado sofrendo as consequências. Existe o sofrimento das pessoas inocentes, né? Sobretudo crianças, né? Existe o sofrimento do inocente e muitas vezes o homem, falando aí de maneira geral, né? O ser humano se perguntou qual que é o sentido do sofrimento, qual que é a razão do sofrimento das pessoas inocentes, né? E, por fim, o sentido do sofrimento das catástrofes naturais, por exemplo. Mas não tem aí quem provocou. Não tem em termos, né? Então, esse é um tema empolgante, um tema que atravessa a história da humanidade e está presente de maneira abundante na Semana Santa. Ponto. Aí a sua pergunta é: como se relaciona o projeto de Deus e o sofrimento, né? Primeiro é preciso dizer com todas as letras, como também diz a Sagrada Escritura: Deus não é o autor do sofrimento, né? A doutrina da fé, ela explica a origem do sofrimento e nos ensina que a origem do sofrimento está no pecado do ser humano, né? Criado para viver num jardim, né? Como está na primeira narrativa, nas primeiras páginas da Bíblia, o ser humano criado para viver num jardim, porque desobedeceu, porque se deixou levar pela soberba. O pecado original, diga-se de passagem, é isto. Meditamos recentemente na liturgia, né? O pecado original é isto, é a soberba, é a desobediência, que traz como consequência o sofrimento, a dor e a morte. O capítulo 3º de Gênesis explica lá isso, né? A mulher dará à luz com dores, ela será colocada como uma espécie de ser dominada pelo homem, né? A terra deixa de ser benéfica para o homem, de ser hospitaleira e se torna hostil, estéril, agressiva, né? Então tudo isso está no terceiro capítulo de Gênesis, né? Então, a origem do sofrimento, a origem do mal e, consequentemente, da morte, não está em Deus. Está no pecado original e na multidão dos nossos pecados. Ponto. Mas o projeto de Deus é levar o ser humano, como eu disse antes, a conhecê-lo, amá-lo e entrar em comunhão com ele. Esse é o projeto de Deus. Aí, como que uma coisa se relaciona com a outra? Voltamos a Jesus. Como que ele lida com o sofrimento? Ele não acusa alguém pelo sofrimento que ele passa, né? Ele não acusa, ele não se revolta contra Deus. Ele suporta o sofrimento, né? Naquele tanto que deve suportar. Ele suporta o sofrimento. Então, o plano de Deus continua sendo que o homem o conheça, o ame e entre em comunhão com ele. Mas o homem também tem que aprender a lidar com o sofrimento de maneira cristã. Quando nós meditamos as estações da Via Sacra, não é para nós nos sentirmos aí, nossa, que dó de Jesus. Jesus não precisa da nossa compaixão nesse sentido, né? Ou aí de um sentimentalismo mais ou menos superficial.
Meditar os quadros da Via Sacra é nos ensinar como suportar o sofrimento com espírito cristão. Uhum. Então a gente não tem que fazer nada, só deixar o sofrimento. Não. Eu devo fazer aquilo que eu posso fazer para não sofrer, tá certo? Então eu cuido da minha saúde, eu procuro ser educado, não ferir para não ser ferido, tudo isso faz parte. Mas também, como não tem como evitar o sofrimento 100%, quando ele vier e eu não tiver como vencê-lo, devo suportá-lo com o espírito cristão. Sim. E aí eu entro como solidário com o Cristo cristão. Eu não tenho como evitar esse sofrimento que se avizinha. Então o que eu vou fazer? Pai, afaste-me esse cara, está muito pesado. Mas ele se submete. Seja feita a sua vontade. Né? Então, o plano de Deus, insisto, né, é que o homem o conheça, o ame e entre em comunhão com ele. Mas o sofrimento entrou no mundo. Então eu devo aprender com o Cristo, suportar o sofrimento, combater o sofrimento também, pode-se dizer, mas combater não com a mesma maneira que o outro me fere, né? De maneira cristã. E quando eu não consigo eliminar o sofrimento da minha vida, aí suporto isso em solidariedade com o Cristo. Fazia muito bem, por exemplo, na cabeceira dos doentes, quando os hospitais eram instituições dirigidas pelas religiosas, pela igreja, sobre a cabeceira do doente sempre tinha um crucifixo, para que o doente unisse o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. Isso não significa que ele não devia tomar medicação, se submeter aos tratamentos médicos, aos procedimentos. Não, deve fazer. Né? Exatamente. Até porque alguns sofrimentos são evitáveis. Né? Exato. Então a gente tem que buscar evitá-los. Exato. Tanto para nós como para os outros. Né? Mas quando ele não é evitável, não pode ser eliminado, então devo assumi-lo de maneira cristã. E isso muita gente faz. Eu repito sempre o mesmo exemplo, né, que parece que não tem muita criatividade. Por exemplo, o pai, né? O pai que ama o filho, ele levanta de manhãzinha com frio, com calor, com chuva, com sol, mesmo às vezes um pouco febril por alguma enfermidade, para trabalhar. E ele faz isso por quê? Porque ele ama a sua família, né? Então ele sofre, mas ele sabe, não, estou fazendo isso e isso tem um valor, né? A mãe que desconforto da gravidez, né? O desconforto da hora de dar à luz. Não, eu estou feliz, eu sofro sim, choro um pouco, grito, mas eu estou feliz, né? Levanto 1h da manhã para dar mamar para a criança. Então, muita gente já faz isso sem nem tomar consciência. Ela aceita aquilo que custa, né? Vamos dizer, o sofrimento, por o amor que tem por alguém, pela sua família, por alguém. Então, tudo isso se encontra no projeto de Deus. Não, olha, eu posso sofrer, mas eu posso sofrer acusando os outros, me revoltando, né? Você é culpado do meu sofrimento, você é um tormento na minha vida. Claro que pode ter pessoas assim, mas revelam aí uma certa confusão. O cristão não, ele não. Dá para evitar? Vamos evitar. Dá para remediar? Vamos remediar. Com certeza, o sofrimento está presente na vida de todos nós. Alguém escreveu assim: o sofrimento é um ingrediente que está presente em qualquer projeto do ser humano. Olha aí, tá vendo? Então, não tem quem não sofra, né? Acho que na sua vida você não encontrou alguém que ficou alheio ou isento de sofrer, né? E a grande oportunidade que ele nos oferece quando a gente não consegue evitá-lo é aprendermos a amar, né? Ou despertar para aquilo que fomos criados, que é por um amor. Sim. E eu penso que Jesus conseguiu ter coragem para assumir o plano de Deus porque ele muito amou. Exatamente. Na verdade, a cruz,
a imagem do crucificado, ela, se de um lado ela mostra como que o ser humano pode ser estúpido, cruel, né? Por outro lado, ela mostra também a capacidade de amar. Até que ponto Deus ama? Deus ama até o ponto de morrer por nós. Como fala São Paulo, aliás, na carta aos Romanos, né? A cruz, ela fala dessas duas realidades, né? Então, um marido, uma esposa pode dizer para o outro, né? Tu és a minha cruz. Alguém pode entender, minha cruz, porque você me faz sofrer. Não, porque eu vejo o quanto que você é capaz de me amar. Né? Exato. E assim, muitos pensam, será que o plano de Deus era que Cristo sofresse? Mas elas acabam se perdendo apenas num aspecto. O plano de Deus era que ele nos salvasse, redimisse a humanidade, e foi preciso passar por isso, né? O plano de Deus é sempre falar de amor, né? Mas ele falou pela criação, falou pela história do povo, não foi suficiente. Tá bom, então você vai lá. Eu vou. Aí veio e os cabeçudos dos seres humanos não entenderam ainda. Mataram o filho dele. Quer dizer, é difícil entender que Deus ama porque ama e não tem condições, nada disso, né? Ama porque ama. Mas que dureza de coração, que crueldade, que... Ai, paciência, ele deve ter dito assim, paciência, vamos continuar amando, que o ser humano é assim, teimoso, duro, cabeçudo, renitente, blá, blá, blá. Mas o plano de Deus é sempre mostrar quem ele é e como ele ama, e ama porque ama, né? Nós é que temos que entender toda essa linguagem de Deus, né? E ver, olha, nós estamos acusando Deus de coisas que ele não merece, né? Numa catástrofe natural, não é difícil que alguém pergunte, onde é que estava Deus que fez isso? A professora que morreu recentemente, lá, o que foi morta, lá na escola, que o adolescente esfaqueou. Ela mostra isso. Ela podia estar na casa dela, 72 anos, parece. Está na casa dela, lá, ou passeando, tem aposentadoria, os filhos criados, não tem mais que levantar cedo para trabalhar, para sustentar alguém. Não, eu quero continuar, disse a filha dela isso no noticiário. Quero continuar trabalhando porque eu acho importante educar a moçadinha. E o que ela fez? Quando o menino, o que a esfaqueou, brigou com o outro lá, ofendeu um outro lá, chamou o outro de palavras impróprias, ela foi lá e apaziguou, né? Não deve fazer isso, blá, blá, blá. E o menino ficou irritado com ela, pelo menos é o que o noticiário trouxe. Então, comparando, feitas as devidas medidas, né? Comparando ela com Jesus, ela fez o bem. Ela tentou, menino, não brigue com o outro, não diga isso para o outro, vocês são colegas aqui da escola, deve ter dito coisas assim. Ele ficou irritado, foi lá. Né? É o Cristo, ele falou de amor. Aí, não, nós não gostamos, não. Essa ideia de Deus que tu falas, nós não concordamos com ela. Esse tipo de amor que tu ensinas, nós não concordamos com ele. Essa pregação sua, nós não concordamos. Aí, vamos matá-lo, vamos fazer uma história aqui e vamos matá-lo. Pois é. É isso. Quando aconteceu esse caso aí, desses dias recém-passados, dessa mulher, tá vendo? Como o sofrimento é um ingrediente que está presente em tudo. Mesmo quando você tem uma boa intenção e faz uma boa obra. Né? E que bom que Deus nos ama apesar de nós, né? Sim. Padre Eli, como que nós podemos, então, permanecer com fidelidade e constância no plano de Deus, no plano que Deus tem para cada um de nós? Como que nós podemos permanecer aí fiéis? Eu insisto no buscar conhecer, né, compreender todo esse mistério que nós celebramos e vivemos na Semana Santa, né? Deus nos criou para amá-lo, conhecê-lo, amá-lo e amar-nos uns aos outros. Né? Essa é a grande lição. O amor exige obediência. Né? Não se pode dizer, eu amo e amo, mas não preciso obedecer. Quem ama, obedece. Né? Então, como eu sei que Deus me ama e eu quero amá-lo,
a minha atitude deve ser de obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus tem suas exigências? Tem, né? A palavra de Deus nos exige de nós que nós vivamos de maneira modesta, de maneira decente, naturalmente, né? Mas de maneira modesta, que repartamos aquilo que não precisamos, repartamos com o outro, que sejamos sensíveis à necessidade do outro. A palavra de Deus nos ensina que devemos respeitar uns aos outros, que os bens da terra não podem ser propriedade exclusiva de alguns privilegiados, mas devem ser postos ao usufruto de todos. A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer algum momento da nossa vida de oração, de louvor, de agradecimento a Ele, né? Então, as exigências, vamos dizer assim, do amor se traduzem naquilo que Deus nos propõe e que devemos obedecer. Então há uma relação muito forte entre amar e obedecer. Cristo viveu isso. Amar e obedecer. Se eu quero permanecer no amor de Deus, no projeto que Ele tem para mim, devo procurar conhecer, entender melhor tudo isso que nós estamos falando e no dia a dia da minha vida ir procurando viver, né? Uhum. Por que eu vou à missa? Eu vou à missa porque Deus precisa de que eu vá à missa? Não, eu vou à missa porque é a minha maneira de rezar com a comunidade enriquece com a minha presença e eu me enriqueço com a presença da comunidade. Eu ajudo a minha comunidade, eu ajudo a sociedade, eu quero ser um bom homem, eu quero ser uma mulher de fato grandiosa, né? E para fazer o bem, né? Para tornar o mundo melhor. Então, isso tudo corresponde às exigências do amor. O amor exige obediência. Obediência é isso. Algumas coisas estão mais claras, outras coisas não estão tão claras, temos que discernir, né? Mas no conjunto é bem isso, né? Eu paro para rezar, para meditar, para ler, participo disso, daquilo, porque eu vou me instruindo, vou percebendo meus impulsos negativos e vou dizendo para mim também, eu tenho que corrigir isso. Eu também tenho meus impulsos negativos, também tenho meus instintos fora de ordem. Uhum. Então, não, peraí. Então é esse processo, né? Esse processo. Permaneço no amor de Deus e correspondo ao projeto dele, buscando amar e sabendo que amar é obedecer, né? E obedecer às vezes custa, né? Verdade. Nós estamos iniciando hoje a Semana Santa, uma semana muito forte para nós cristãos. Sim. E é uma semana de muito aprendizado. Nós conseguimos nos unir mais a Deus em tudo que Ele nos fez por cada um de nós. E hoje, qual é o grande ensinamento do Evangelho para nós? Quando falamos de amor, e amor é uma palavra bastante usada, né? Eu vou insistir aqui. Existem diversas maneiras de amar. Então, a Semana Santa é procurar amar como Deus ama. Se quiséssemos falar assim de uma expressão que sintetiza a Semana Santa, né? Que o grande ensinamento da Semana Santa, né? Amar do jeito de Deus, né? Existem maneiras diferentes de amar, sim, né? Há um amor egoísta, um amor narcisista também, né? Mas amar do jeito de Deus. A Semana Santa também pode ser assim, pode ser dito, é um período em que, com um pouquinho mais de insistência, os cristãos deveriam se recolher um pouco mais, né? Não é à toa que, com o passar do tempo, foi possível tornar feriado, ao menos em alguns países, a Sexta-feira da Paixão, né? Para favorecer aí um certo recolhimento, uma certa compenetração, né?
Isso é muito saudável, Uhum. né? Tanto para o corpo como para a alma, né? Bem, hoje é mais difícil fazer isso em muitos lugares por razões diversas. O mundo se tornou muito anticristão ou mais pagão, né? Então, mesmo que haja feriado, você vê nos jornais lá, vamos fazer uma viagem para onde? Vamos aproveitar o feriado prolongado, vamos fazer uma viagem para onde? Então, as empresas de turismo fazem isso, né? Então, a Semana Santa se tornou uma semana aí para descansar e passear. Para nós cristãos não deveria ser assim, não. Uma semana para uma compenetração um pouco maior, com o objetivo de entender o modo que Deus ama e tentar viver isso, né? Tentar traduzir isso na vida, né? Por aí vai a minha reflexão, né? E eu acho que a Semana Santa tem muito disso, olha, do jeito de Deus, né? Legal. Padre Eli, e falando ainda de Semana Santa, a gente sabe que a liturgia neste tempo utiliza de muitos símbolos. E tem algum que o senhor mais admira, especificamente aqui nessa semana? Sim. Olha, não é bem da Semana Santa, mas é da Semana Santa. Uhum. Eu gosto da 9ª estação da Via Sacra. A 9ª estação da Via Sacra é a terceira queda de Jesus. Eu tenho uma fotografia da terceira queda de Jesus e eu gosto de parar diante dela. Por que que isso me atrai, né? Porque há situações na vida do ser humano em que o sofrimento pode ser muito desumano, como foi com Jesus, muito desumano. A fotografia que eu tenho da 9ª estação, ele está caído e a cruz muito grande em cima dele, né? Eu acho que é uma experiência que muita gente vive, passa em alguma fase da vida. Sentir que a cruz se tornou excessivamente pesada. Mas se você olha no rosto do Cristo da 9ª estação, de novo aquilo que nós já falamos. Ele não mostra uma expressão de revolta, de querer pagar o mal com o mal, não. É outra expressão, né? E isso me toca, puxa, né? Me estimula, me instiga. E, então, da Semana Santa, eu gosto extremamente da Semana Santa, né? A liturgia do lava-pés, a liturgia da Sexta-feira Santa, a prostração, o Sábado Santo, o canto da Páscoa. Lindo. Lindo, Padre Eric, no meu 2º ano, acho que como pároco aqui em São Judas, Padre Eric cantou com uma melodia que me fez um bem enorme, enorme. É a melodia do neocatecumenato, né? Do caminho neocatecumenal. É linda, né? Foi tocante. Então, é maravilhoso demais. Parênteses, né? Eu acho que a liturgia católica, ela tem, vou usar um termo aqui que é inadequado. A liturgia católica, ela tem uma certa magia. Ela é tão bonita, mas tão bonita, tão profunda, que parece que ela tem uma coisa de mágica que toca muito fortemente, né? Principalmente as liturgias principais da igreja. Então, a Semana Santa tem todos os dias tem cenas, ritos que são impressionantes, né? Mas eu me vejo mais atraído pela 9ª estação da Via Sacra e passagens como essa que falei, a proclamação da Páscoa, a celebração da ressurreição no domingo de manhã. Enfim, eu não tenho bem uma que... Mas eu fico pensando assim, talvez se a gente dissesse em palavras a 9ª estação, a gente não conseguiria. E essa imagem conseguiu dizer muito, sim, né? sim, Muito mais. sim. Que interessante. Repito,
Eu gosto de parar, principalmente uma foto que eu fiz de uma via sacra onde eu estive, e ela expressa bem isso, né? Diz por si só. Então o Cristo não, como é que ele suporta isso, né? Porque há momentos na vida de muita gente que a dor parece insuportável. O sofrimento se torna mesmo desumano, e aí eu posso me revoltar, posso esbravejar, posso dizer um punhado de palavrão, né? Não é isso. Talvez é isso que me fascine ali, né? Legal. Obrigado, interessante, gostei dessa resposta. Surpreendente. Bom, muitos de vocês sabem que o Padre Eli esteve com a gente durante esse período quaresmal, todos os domingos, trazendo para nós uma reflexão sobre o Evangelho do dia. E tenho certeza que nos ajudou bastante na nossa oração, na nossa reflexão, meditação. E hoje nós estamos aqui com ele no nosso estúdio, todo florido, tá parecendo o Jardim do Éden. E a gente quer saber dele, Padre, dentre todas as meditações quaresmais que o senhor refletiu e rezou aqui com a gente, existe um evangelho que o senhor mais goste, que mais toque o seu coração? O da Samaritana, né? O da Samaritana. Ele é lindo. De novo, eu falei na minha meditação, né? Uhum. O Evangelho da Samaritana, ele remete a uma certa familiaridade, né? Eu não sei, provável que você, por ser bastante jovem, não tenha na casa da sua avó, do seu avô, um poço. Tinha poço lá? Tem, na casa da minha avó, do meu tio, que é conjugado, assim, tem um poço lá. Não. Poço está na minha história de menino, né? Nós não tínhamos água encanada em casa. Mas não tira com baldinho, não, já é com cano, já é encanado. Então, nós tirávamos com o balde, Uhum. né? Com a corda e o balde. Olha. E o poço, ele era perto da porta da cozinha, ele é no lugar mais alto da casa, porque a privada era no lugar mais baixo da casa, do terreno da Uhum. casa. E ficava a fossa, não tinha também, como não tinha água encanada, também não tinha esgoto encanado. Então, a ideia de poço da casa onde nós vivemos, dos meus avós, tanto do lado do pai como do lado da mãe, era perto da porta da cozinha. Então, poço fala de uma certa familiaridade, né? De uma certa intimidade relacional, né? As pessoas sentam na beira do poço ou se encontram na beira do poço para puxar água, para lavar roupa, para lavar, para fazer comida, para tomar banho, né? Tá ali o tanque de tomar banho, né? Então essa é a imagem que eu tenho de poço. Aí quando vem a Samaritana, estabelece-se entre ela e Jesus uma intimidade. Os dois começam uma prosa, claro que é uma conversa ali muito mais elaborada, né? Do que na porta da cozinha da casa da minha avó, por exemplo. Então, esse dado me chama a atenção, né? Olha, essa familiaridade entre Jesus e a mulher, né? Todos nós devemos ter um poço onde a gente se senta e Jesus vem lá sentar também conversar, né? Eu acho isso muito tocante, né? Até falei numa outra circunstância, na casa da minha mãe e do meu pai, que está lá ainda, né? O poço, a cozinha foi até o poço, de modo que metade do poço está dentro da cozinha. Claro, hoje não usa mais lá, mas o lugar, tá lá, a beirada do poço está lá, virou banco, olha, né? Então, virou banco dentro da cozinha, que era da casa do meu pai e da minha mãe. Para dizer assim, a cozinha foi mudando de lugar, chegou até o poço, né? Então, familiaridade, intimidade. A Samaritana fala, esse homem falou tudo da minha vida, esse homem conhece tudo de mim. Intimidade, né? Uhum. E eu acho que essa relação com o Cristo, ela é fundamental. Você ter certa familiaridade, intimidade com Ele. E eu acho que isso tem no Evangelho da Samaritana, né? Por isso que me toca mais dos que nós meditamos aí durante esses domingos da Quaresma.
E de fato é um evangelho lindíssimo e, por certo, ou já fomos ou seremos um dia encontrados com Jesus, por Jesus, né, num posto Sim. da nossa vida. E com certeza mudaremos de rumo, Sim, né? Se sim. percebermos que os rumos que a gente estava escolhendo não eram certos. Sim. Padre Li, nossa, que gostoso estar aqui contigo. Obrigado. Nessa prosa, por mim eu ficaria mais tempo conversando. Tenho certeza que muitos que estão nos escutando, nos acompanhando, conhecem o Senhor pelo tempo que passou aqui. Então, não deixe de colocar o seu coraçãozinho, a sua oração, o seu abraço, pode ir mandando para o Padre Li. E obrigado por estar com a gente até agora. O nosso programa vai continuar, mas a gente se despede agora do Padre Li. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma Amém. conversa muito edificante. E o senhor sabe que aqui está sempre de portas abertas. Quem sabe na Central Semana Santa de 2024 já vai estar aqui com a gente também. Tá certo. Muito obrigado, viu? Amém. Muito obrigado, seu Padre Saíde. Prazer para mim estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigado, povo de São Judas. E desejo a todos, a todas vocês aí a graça de uma Semana Santa muito proveitosa. Que cresçam no conhecimento do amor de Deus por nós, na capacidade de amar como Ele ama e viver isso apesar do sofrimento que nos couber. Saúde e paz. Amém. Muito obrigado, viu? Amém. Gente, é muito gostoso escutar o Padre Eli falando, não é? Nossa, por mim ficaria horas e horas aqui escutando, porque o seu conhecimento é grandioso e ele consegue nos traduzir muitas coisas com facilidade, com simplicidade e com profundidade também. Estamos dando continuidade à nossa Central Semana Santa e hoje nós queremos também agradecer nesse programa de abertura a ajuda da loja São Judas Tadeu. E queremos divulgar para cada um de vocês todos os produtos que estão sendo vendidos lá por ocasião do ano jubilar. Você sabe, estamos celebrando 25 anos que o nosso santuário foi erigido a essa condição. Jubileu de prata. Então, temos muitos projetos que no site, redes sociais e também na nossa secretaria você pode se informar. E também, você indo visitar a nossa lojinha, você pode adquirir essa linda capelinha, olha que graça, para enfeitar o seu altar aí na sua casa, com a presença desse santo tão poderoso, o glorioso São Judas Tadeu. Então você pode passar lá, tem uma velinha, essa capelinha pode estar ali presente na sua casa para que todos os dias você se recorde da presença bondosa e amiga do nosso santo padroeiro, esse apóstolo de Cristo. E você que não sabe onde fica a nossa loja, pode acompanhar algumas imagens, fica ali ao lado da secretaria. Visitando o nosso santuário, não deixe de passar na loja. Lá tem velas e tantos outros artigos religiosos para você conseguir se aprofundar mais nessa grande experiência de fé. Você que ainda não foi na missa de Ramos, ainda teremos missa aqui no nosso santuário nos seguintes horários. Meio-dia, mas você que está acompanhando a gente talvez não dê tempo, mas também teremos às 15, às 16h30, às 18 e 19h30. Então, temos muitos horários para que você não fique de celebrar esse dia tão importante para todos nós cristãos. Lembramos também que das 8 da manhã às 18, o atendimento de confissões está acontecendo. Então, você que quer se confessar para a Semana Santa, ainda é tempo de chegar aqui, você que mora pertinho. A estação São Judas fica do lado do nosso santuário, é muito fácil chegar aqui. Então, é bem fácil você vir para se confessar e para fazer uma boa experiência com Cristo e iniciar bem esta grande semana para nós. E amanhã você pode também se informar sobre a programação, como disse no nosso site, que está aparecendo por aqui, para que você se informe sobre tudo que vivenciaremos nesta semana. Bom, falando de Santuário São Judas Tadeu, eu quero dizer para vocês sobre a nossa Capela dos Milagres e também a Capela da Paixão. Assim que você entra na igreja antiga, do lado esquerdo tem a Capela da Paixão e do lado direito temos a Capela dos Milagres. Então são capelas que a da Paixão você pode ali se unir a essa cena tão profunda e que demonstra o amor de Deus derramado por cada um de nós
tem a presença de Nossa Senhora das Dores, o Senhor dos Passos. E do outro lado, o relato de tantos devotos, peregrinos, paroquianos que nos visitam e que alcançaram graças através de São Judas Tadeu. E você, que alcançou também uma graça e quer deixar esse relato, pode vir até o santuário, pegar o papelzinho que indicado e deixar seu relato e colocar lá todas as graças que vocês alcançaram pela intercessão de São Judas Tadeu. E caso você também tenha um testemunho, uma história bonita com São Judas Tadeu, de amor e de devoção, comunique a gente, entre em contato com a gente para dizer, e quem sabe pode vir um dia aqui para a gente conversar um pouco, tá bem? Então, nosso agradecimento mais uma vez à loja, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, obrigado por essa audiência, e nós vamos agora com o nosso quadro, inaugurando hoje a estreia do Explica Fé. Então, quero chamar Inês Teixeira e Frater Lislai, que vão nos explicar um pouquinho sobre a nossa fé. E cadê eles? Inês, Frater Lislai, é com vocês. Olá, Padre Said, bom dia, Padre, muito obrigada a você pela sua companhia, muito obrigada por todos vocês estarem nos acompanhando hoje, inauguração do nosso quadro Explica a Fé, aqui diretamente do Santuário São Judas Tadeu, porque eu tenho certeza, você tem dúvidas, você tem perguntas, você tem curiosidades, e a informação aqui no Santuário São Judas Tadeu você tem de montão. E hoje com ele, o meu partner, o meu querido Frater Lislai, que está respondendo a todas as perguntas. E você pode mandar cartas, sugestões, dúvidas, pedir o que você quer saber que o Frater Lislai responde. Ele que é um super estudioso do mundo da religião, do mundo da teologia. Bom dia, Frater Lislai, que prazer estar na sua companhia, meu partner querido. Tudo bem, Frater? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para você que está nos assistindo. Bom dia, Inês. Que alegria estar aqui com esse astral todo, né, gente? E é uma alegria mesmo estar aqui para poder explicar um pouco da nossa fé, coisas corriqueiras que o pessoal tem dúvida. Então hoje nós queremos esclarecer um pouco dessas dúvidas dos fiéis de São Judas Tadeu e dos fiéis que estão aí espalhados para o Brasil, o mundo todo, se Deus quiser. Né? Ah, que legal! E não poderia ser melhor a presença do Frater Lislai, que é um estudioso do mundo da teologia, do mundo da religião, que está sempre buscando informação e novas oportunidades e coisas sobre a fé, que todo mundo tem suas perguntas, seus questionamentos, né? E hoje, a primeira pergunta do dia combina com a minha roupa, porque a vida é assim, colorida e animada, né? Me diga, Frater Lislai, por que neste período da Quaresma a cor roxa é tão utilizada na liturgia? Ah, que legal, Inês, essa pergunta, porque é uma coisa que nós só chegamos na igreja e vemos que está roxa, né? Isso. Os panos estão roxos, o altar está roxo, as imagens estão cobertas, eu acho que nós podemos uma hora falar sobre isso. Sim. Mas a cor roxa, que você inclusive está vestida com ela é uma cor que remete à introspecção. É uma cor que faz com que nós voltemos para nós, porque a Quaresma é um ambiente ou é um evento litúrgico para nós voltarmos para nós mesmos, para nós buscarmos algo muito importante para nós, que é a conversão. Sim. E só olhando para dentro de nós que nós iremos fazer isso. Então a cor litúrgica ela tem essa capacidade de fazer com que nós olhemos para dentro de nós e também antigamente se colocava ou falava-se que a cor roxa litúrgica é uma cor mais triste, uma cor mais voltada à dor, mas não a tristeza nossa, mas a dor e a tristeza que a paixão de Cristo vai fazer com que nós pensemos, reflitamos, porque é ela que nós agora nos voltamos. A Quaresma é justamente esse tempo de nós irmos caminhando até chegar à paixão. E a paixão é o grande momento para nós, porque é uma preparação toda especial para nós vivermos a ressurreição. Entendi. Puxa, que explicação, hein, Frater? Que prazer, tá vendo? Agora, uma outra questão também que a gente se pergunta bastante, né? Por que a
quaresma dura 40 dias? Por que esse tempo todo? Os 40 dias que nós fazemos na quarentena, obviamente, tem a ver diretamente com a passagem onde Jesus fica 40 dias no deserto. O evento dos 40 dias que Jesus ficou no deserto, ele também faz uma citação para nós, ou faz uma rememoração do Antigo Testamento. A gente fala assim, nós fazemos uma citação veterotestamentária, ou seja, voltamos ao Antigo Testamento. Um deles eu vou citar aqui, que é o mais importante, que é os 40 anos que o povo passa no deserto, que é desde a escravidão do Egito, o povo israelita, até a Terra Prometida. Nós somos também convidados pela liturgia a fazer um momento também de passagem. Por isso que a Páscoa, ela também tem esse termo, é o Pessá, por causa que é um tempo de passagem da vida antiga para a vida nova, da vida de escravidão, seja das nossas paixões e pecados, para uma vida de salvação e libertação. Se o povo do deserto estava escravo pelos reis e eles tiveram que fazer essa passagem, na verdade, né, que também é uma profecia para nós, até chegar à Terra Prometida e poder fazer uma grande Páscoa, que é isso que eles fizeram, nós católicos nós fazemos isso também. Nós, por 40 dias, fazemos uma passagem da quarta-feira de cinzas até o tríduo, o início do tríduo, que é a quinta-feira, que é a quinta-feira do lava-pés. Saímos também do deserto, ou de um estado de escravidão, agora não mais físico, mas espiritual, estamos caminhando para a grande ressurreição, que é a vida que nos é oferecida na celebração onde Jesus ressuscita. Até lá nós fazemos uma passagem de conversão, e nessa conversão buscamos também fazermos a grande experiência de vida, agora da vida do ressuscitado do próprio Jesus Cristo. Ah, que bacana, que lindo, tá vendo, gente? Não importa se são 40 segundos, 40 minutos, 40 dias, 40 anos, a sua fé, ela tem que ser contínua, ela tem que ser diária, né, Frater? Muito obrigada, foi um prazer enorme participar desse quadro com você hoje aqui, diretamente do Santuário São Judas Tadeu. Explica a fé, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, pela presença, e agora com você, Padre Said, aí diretamente do estúdio, conta o que tá rolando pra gente. Um beijo, gente, obrigada, Padre Said, até a próxima. Inês, Frater Lislai, muito obrigado por nos explicar a nossa fé. Que alegria nesse quadro, nessa estreia do Explica Fé. Sabemos que vamos ter a presença de vocês durante todos esses dias, então você que nos acompanha, não deixe de estar sempre presente às 11 horas aqui com a gente para a Central Semana Santa. E esse foi o programa de abertura. E que bom que cada um de vocês ficaram presentes com a gente. Eu quero que vocês coloquem nos comentários. Olha, fiquei sabendo que teve gente que ainda não curtiu esse vídeo, então por favor, tem um joinha aqui, clica ali, compartilha, ativa o sininho, inscreva-se no canal, vocês vão nos ajudar muito, muito, muito. E lembrando, como eu disse, hoje foi o programa de estreia, mas de segunda agora, de amanhã até o próximo domingo, todos os dias dessa Semana Santa, às 11 horas, eu e você temos um encontro marcado aqui, Central Semana Santa, para além do sofrimento. Cada dia um convidado diferente para trazer uma reflexão, um testemunho, uma vivência de fé para nos ajudar a entender como é que podemos transcender o sofrimento. Central Semana Santa, para além do sofrimento. É preciso vivermos a esperança, é preciso alcançarmos a ressurreição. E, então, durante essa semana, nós vamos aprender muito sobre isso. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, mas também a todos que vão assistir esse vídeo depois que ele já foi ao ar. Muito obrigado pela audiência de vocês. E olha, um compromisso. Se vocês encontrarem com a gente nos corredores durante essa Semana Santa, eu quero ver vocês falando: Padre, tô acompanhando a Central Semana Santa e tá muito legal. Quero ver, encontrar com cada um de vocês que estão nos acompanhando e aprendendo nessa semana maior para nós cristãos. E amanhã temos uma convidada, a Fernanda, que vai falar pra gente sobre Jesus, nosso Cirineu. Que horas? 11 horas. Todo mundo tá lembrado?
Quero aí, coloca na geladeira um lembrete para não se esquecer. Mesmo que seja o horário que você faz seu almoço, mesmo que seja o horário que você está voltando do serviço ou indo, não sei, independente, quero vocês aqui comigo para a gente aprender muito, rezar bastante e cada vez mais conseguirmos aprofundar na nossa fé. Lembrando então, amanhã e durante toda essa semana, a programação aqui no Santuário da Semana Santa está bem repleta e cheia de atividades e de momentos de oração. Não deixe de participar. Espero vocês amanhã, a gente tem um encontro marcado, então que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, pela intercessão de São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela audiência e presença de cada um de vocês e até amanhã. Tchau!